Olá pessoal, desembarcamos agora em Israel e estamos agora com a diretora do Ministério de Turismo de Israel, a Renata. Renata, muito obrigado pela entrevista e diz para nós aqui um pouquinho o que é o Israel para os brasileiros e o que vocês esperam dos brasileiros em Israel. Ok. Bom, o que é Israel para os brasileiros? Eu acho que é um local especial de se conhecer, com base numa história que a gente escuta desde que a gente nasceu, que é a história da Bíblia. Então todo mundo conhece a história da Bíblia, e Israel é o cenário da Bíblia. Israel é quase vou dizer, um parque temático da Bíblia. Sei. Só que aconteceu as coisas lá de verdade, ninguém construiu, né? Então eu acho que para o brasileiro isso é um ponto muito interessante e muito importante, porque o brasileiro prega e preza a sua religiosidade. Então isso tem a ver com o nosso DNA aqui no Brasil. Por outro lado, Israel é um país muito acolhedor para o brasileiro, porque o clima é muito parecido com o Brasil, a gastronomia é muito parecida também, é uma gastronomia mediterrânea. Então as pessoas que vão para Israel amam comer lá, né? Você sabe disso? Sei disso e e come gostei muito lá. Muitos legumes, Tem a ver com o que a gente gosta e preza aqui também. Então, assim, a base para o brasileiro é interessante. A outra questão é que Israel é um país ocidental. Não sei se muita gente sabe, mas Israel é um país ocidental, um país de primeiro mundo, com uma estrutura maravilhosa para turismo. Então, assim, quando o turista chega lá, desde o aeroporto até tudo que ele encontra lá em termos de rodovias, de transporte, de troca de moeda, de hotéis, de rede hoteleira, de interesses, é um país de primeiro mundo. É uma estrutura muito direcionada para o turismo, até porque o turismo é uma divisa muito importante para o país. Então, o brasileiro se sente bem lá, porque tem uma bela de uma estrutura. Quer dizer, ele não vai ficar desavisado, nem se sentindo mal e sozinho naquele país. Além do que, também é um país que se fala inglês. Então não é um bicho de sete cabeças ir para Israel, muito pelo contrário. Muitas pessoas falam inglês lá. Então eu acho que a base turística para o brasileiro é interessante, né? Então eu acho que para a gente contar para o brasileiro o que Israel é, primeiro a base e depois qual é o interesse que o país tem, né? E eu acho que, resumindo, é basicamente isso. O brasileiro também, ele gosta muito de ter um carro e sair pelos países que eles costumam ir. Israel também? Olha, Israel é interessante para qualquer turista. E por isso que recebe cada vez mais turistas do mundo todo. O brasileiro que ainda não descobriu, mas o resto do mundo já descobriu. Há 2 anos atrás, por exemplo, só uma parte. Não existia um chinês em Israel. Hoje, os chineses invadiram Israel, porque eles amam ir para Israel. Não só os chineses, os indianos, os russos, né? Israel está repleto de turistas e o brasileiro vai descobrir isso. Eu espero. Você diz do carro. Israel é um país pequeno. Você consegue cruzar o país em menos de 6 horas, se você não para. É que tem muita coisa pelo caminho, mas você consegue. E o que acontece lá é que existem rodovias muito modernas que cruzam o país. Então, você pode pegar um carro tranquilamente no norte, descer até o sul, com toda a infraestrutura de sinalização em inglês. Quer dizer, você consegue fazer isso. Mapas. E assim, hoje a gente tem o Waze, né? Então, todo mundo pode dirigir em qualquer lugar. Você sabe aonde foi criado o Waze? Lá. Em Israel. O Waze nasceu em Israel, né? Então, não só o Waze, mas diversos outros aplicativos que a gente usa muito nasceram em Israel. WhatsApp, esses aplicativos de táxi, enfim. O USB também nasceu em Israel. Israel é o primeiro país em tecnologia do mundo. Então, com o Waze a gente vai para qualquer lugar. A questão de conseguir dirigir, pegar um carro e entrar numa estrada é muito tranquilo, né? É uma estrutura muito interessante de país de primeiro mundo também. Então não tem problema nenhum. Legal, Renata. Muito obrigado pela entrevista. Agora é o seguinte, faça um convite para os brasileiros irem visitar Israel. Bom, pessoal, eu sou brasileira, eu sou baiana, eu amo Israel. Israel é um país super seguro. Se não posso dizer que é o mais seguro, mas é um dos mais seguros do mundo. Além de ser super acolhedor, brasileiro gosta de lugar acolhedor, Israel é acolhedor, a população é muito acolhedora, o clima é maravilhoso
E além de toda a questão da história da Bíblia que a gente gosta e a gente sente, porque quem vai para Israel volta diferente espiritualmente, tem muita coisa boa, tem praia boa, tem comida boa, tem passeio bom e tem estrutura boa. Vocês não vão se arrepender. Olha o que eu estou dizendo. Quem for para Israel depois vai me contar. Por favor, venham a Israel. Obrigado. Obrigada.